e hoje vamos até Coimbra, até à Quinta das Lágrimas. Olá, eu sou Maria João do Livros Gosto e hoje venho-te falar do livro Crime na Quinta das Lágrimas, do Lourenço Ceruia. Este livro saiu ontem, mas foi apresentado no dia 15 e a Cultura e o Lourenço deram uma honra de eu poder apresentar este livro. Para quem lá esteve, vai acabar por ser mais ou menos uma repetição. Para quem não esteve, é bom correr para as livrarias a comprar este livro. Este livro é o melhor livro que o Lourenço escreveu até hoje, é o seu terceiro livro, e é um livro onde se nota a evolução da escrita do Lourenço. E eu fiquei muito prazerosa de apresentar este livro, porque eu acho que acaba por ser um livro de confirmação do Lourenço enquanto escritor. Eu conheci o Lourenço já depois de ter lido o seu primeiro livro e achei na altura que ele estava apegado aos seus heróis literários, às pessoas que ele admirava. No segundo já achei que a voz do Lourenço estava a manifestar-se, e neste terceiro eu nem me lembrei que ele tinha heróis literários, e a única coisa que eu pensei foi: eu estou a ler um livro do Lourenço Ceruia. É a confirmação de que vamos ter escritor e é a confirmação de que vamos ter um grande escritor de policiais. O Lourenço consegue aqui não só uma evolução a nível da escrita, mas também uma evolução a nível da construção literária, ou seja, a forma como ele envolve a história e a forma como ele constrói as personagens da história. Se bem se recordam, eu fiquei muito zangada com o Lourenço pela forma como ele acabou o segundo livro. E neste eu estava à espera que ele fosse para o caminho mais fácil, ou seja, que ele começasse o livro exatamente pela forma como, ou seja, no momento a seguir a que ele tinha acabado o segundo. Acontece que o Lourenço faz uma reviravolta, não é nada disso que acontece, e nós só sabemos realmente aquilo que aconteceu ao detetive da Polícia Judiciária, que já é nosso amigo, um terço do livro, e portanto não há aqui este artifício fácil que poderia haver a nível literário de começar este livro onde o outro tinha acabado. Até porque eu sei que aquilo que eu senti no final do segundo livro foi aquilo que muita gente sentiu e, portanto, o Lourenço poderia ir por esse caminho. Mas não foi. O Lourenço foi por um caminho de construção literária muito mais profundo, muito mais construído, muito mais bem feito, se quiserem, por forma a nos enquadrar dentro da história e por forma depois a nos dar aquele conhecimento que, verdade seja dita, naquela altura para mim já era secundário, mediante aquilo que já tinha acontecido no livro. O livro passa-se na Quinta das Lágrimas e este foi outro risco do Lourenço, que eu disse na apresentação, que eu referi na apresentação. A Quinta das Lágrimas é um sítio icónico, é um sítio que tem um dos grandes mitos de Portugal, a história de amor de Dom Pedro e de Dona Inês, independentemente de acharmos que a Dona Inês não estava apaixonada, mas que queria apenas fazer uma junção política dos dois reinos. O certo é que aquele sítio é um sítio icónico, é um mito, está lá uma das estrofes do Camões. O Camões cantou e foi muito responsável pela criação deste mito de Dom Pedro e Dona Inês, e o Lourenço vai mexer, digamos assim, naquele local e naquele sítio. E eu achei que era um risco. E achei que poderia ser algo que lhe poderia correr mal. Porque nós, portugueses, somos muito sensíveis com alguns dos nossos ícones, e eu acho que a história de Pedro e de Inês é daqueles que toda a gente conhece e que, portanto, poderia ser problemático. O Lourenço faz uma coisa brilhante, que é quase fazer uma homenagem a um amor através de um assassinato. É mais ou menos isto. O Lourenço acaba por homenagear Pedro e Inês através desta história, deste assassinato. E, portanto, isso foi muito interessante e só prova, mais uma vez, que este livro está muito, mas muito bem construído. É um livro que tem uma coesão muito grande,
tudo acaba por se juntar. As pistas estão lá todas, mas eu fui saltando de assassino em assassino ao longo do livro e na realidade nunca... Oh, pronto, passou-me para a cabeça, mas descartei. Portanto, fui muito focada e muito atrás daquilo que o Lourenço faz. E aí isso é outro aspecto que este livro tem muito bem feito, que são a forma como, enfim, mais ou menos de uma forma discreta, o Lourenço leva o leitor a pensar aquilo que ele quer que ele pense. Ou seja, aquela direção que ele nos dá, aquelas migalhas que ele nos vai dando ao longo do livro e que nos levam para uma direção ou para outra, mas que acaba por ser algo que apenas vem baralhar o nosso esquema mental e nos afasta, porque somos, ou pelo menos eu sou ceguinha e deixei-me levar, e nos afasta de realmente quem são os culpados. O inspetor que vamos reencontrar neste livro vem dos livros anteriores, é um velho amigo, é a sensação de voltar a ver alguém que já fazia parte do nosso núcleo de amigos e vê-lo numa situação diferente, numa situação complexa, daqueles amigos que nós já não víamos há muito tempo, mas não lhes queremos perguntar como é que ele tem passado. Mais uma vez, os locais são fundamentais numa história do Lourenço e este, sobremaneira, como já expliquei, e para além disso tem umas descrições fantásticas dos jardins e do próprio hotel da Quinta das Lágrimas. As descrições que o Lourenço faz são fabulosas, quer as diurnas, quer as noturnas. E deixem que vos diga que se há livro em que o local é importante e funciona quase como se fosse uma personagem principal, é este livro. Há aqui esta mística deste lugar que já assistiu a uma morte anteriormente e que nos leva a pensar bem cedo, ainda faz parte da primeira dinastia, Dom Pedro, mas estava eu a dizer que é uma morte, é um sítio onde uma morte já existiu e que agora acaba por haver uma outra que nos... como se aquele local fosse... como se aquele local fosse a possibilidade de descobrir o que é que se passou, como se aquela vegetação, aquelas pedras assistissem a tudo o que aconteceu outra vez e pudessem de alguma forma dar pistas e pudessem de alguma forma ajudar a resolver o caso. E se calhar até ajudam. É na realidade um livro onde o local é fundamental para a construção deste romance e esta Quinta das Lágrimas acaba por ser uma personagem deste livro do Lourenço. Este livro é um livro, como eu disse na apresentação, que eu resumiria numa frase: a família não se escolhe, os amigos também não. E, portanto, sobre esse ponto de vista, é um livro muito interessante, porque acaba por ser um livro que, não sendo claustrofóbico, as pessoas estão ali 6 dias fechadas na Quinta das Lágrimas, porque ninguém sai e ninguém entra até eles descobrirem quem é o assassino, e, na realidade, é um livro onde se nota as dinâmicas, não só familiares, mas as dinâmicas de amizade. E onde se nota que num casamento, é de um casamento que é com a perspectiva de um casamento que este livro começa, e eu não estou a desvendar nada porque na realidade apareceu o convite para o casamento, que foi ontem, dia 20. Na verdade, há jogos que a convivência circunstancial do casamento poderão fazer com que passem desapercebidos e que depois a convivência 24 horas sobre 24 durante 6 dias faz com que emerjam. E nós vamos assistir a todos esses desenvolvimentos e vamos assistir a todas essas picardias, o que torna o livro muito dinâmico e muito interessante. E quando achamos que está resolvido, já sabemos, tcharam, o Lourenço faz uma pirueta e tira-nos da cartola um coelho que faz todo o sentido e leva-nos por outro caminho e faz isto o livro todo, pelo menos comigo fez, até ao final. É um livro
muito, muito interessante também a nível da construção das personagens. E permitam-me que saliente a avó da noiva, que é, na realidade, uma personagem fabulosamente bem construída. É uma senhora já com muita idade, mas com uma destreza de espírito fabulosa, em que é quase uma em duas, digamos assim, é quase uma em duas, porque se por um lado ela mantém a pose de alguém que acha que pertence a um meio privilegiado e mantém a pose no sentido que acha que os princípios por onde em que foi educada são os valores que ainda hoje deveriam imperar e já não imperam. Por outro lado, ela tem uma destreza, espírito, tem um jogo de cintura e tem uma forma de lidar com a polícia judiciária que é fabulosa e que a torna, sem margem para dúvidas, a personagem mais interessante. Penso que não vou desvendar nada porque o Lourenço disse isto na apresentação. Esta personagem não era para ter um protagonismo tão grande, mas na realidade acabou por ter, e ainda bem, porque é uma construção fabulosa de uma personagem que eu acho que quando nós voltarmos daqui a um ano ou dois a olhar para a capa deste livro, é dela que nos vamos recordar e é sobre ela que vamos conversar. O livro, para além disso, tem esta capa fabulosa, esta capa magistral, se quiserem. Tem esta notícia de jornal que saiu ontem, portanto 20 de abril, exatamente a contar aquilo que aconteceu. É uma notícia de jornal, portanto é um acontecimento, e que vai no início do livro, e tinha o convite de casamento, que eu já partilhei também anteriormente, e que acabou por criar algumas confusões, e porque estava muitíssimo bem feito, e foi realmente uma forma de nos cativar para o livro, muito bem feita por parte da editora. Os meus parabéns a quem teve as ideias, já sei que não foram do Lourenço, portanto, muitos parabéns, porque foi realmente muito bem concebido. E cria a curiosidade, o convite de casamento criou a curiosidade, isto eu não disse na apresentação, como não disse outras coisas que já disse neste vídeo. O convite de casamento criou a curiosidade para aquilo que aí vinha, portanto, que livro seria este? Obviamente que se percebeu que era de um livro, que livro seria este? E esta notícia faz com que, como vem no início do livro, nós a leiamos antes de começar o livro. O que quer dizer que vamos já condicionados e vamos achar que sabemos a história toda. Não se iludam. Não vale a pena ter ilusões, porque não vale mesmo a pena, porque isto apenas e só é o primeiro elemento que condiciona o leitor. Para além disto, o Lourenço juntou no livro uma planta, não sei se conseguem ver, da Quinta das Lágrimas e uma planta dos Jardins, e não querendo dizer muito, posso-vos dizer que estas plantas são, em determinada altura do livro, importantes, nomeadamente a planta do próprio hotel, com o número dos quartos, que se torna muito importante, ou que se torna, para quem como eu gosta de fazer dos policiais um puzzle e tentar descobrir quem é que matou quem, pode se tornar um manancial para isso importante. Na tristeza, porém, não descobri nada, mas pronto. E pronto, o sangue volta a manchar as águas da fonte dos amores, a Quinta das Lágrimas volta a assistir a um assassinato, e eu espero muito que vocês vão ler este livro e depois me venham dizer o que acharam, porque para mim é na realidade a consagração e a afirmação de um novo escritor de policiais em Portugal, de thrillers em Portugal, em português, e que é tão bom ou melhor do que muitas das traduções que lemos, e portanto que merece que nós acompanhemos a sua obra e leiamos os seus livros. Mais uma vez, muito obrigado, Lourenço, por me teres escolhido para apresentar o livro. Muito obrigada à Cultura pelo envio deste exemplar e também pelo convite. E, mais uma vez, digam-me o que já leram, o que é que acharam, e vemos no próximo vídeo. Tchau, até ao próximo vídeo.